as linhas lei e os centros de poder do planeta Terra. Assim como o corpo humano, que possui um sistema de sensores e relés nervosos, também a Terra os possui. Segundo os ensinamentos wiccanos, as antigas civilizações ergueram locais de culto para assinalar o plecho de tais pontos no corpo da Terra. A energia que flui de ponto a ponto, seu relé nervoso, é conhecido atualmente como linhas lei. Seu termo lei é uma palavra relativamente recente criada para descrever simplesmente uma linha reta que conecta dois pontos, mas tem um significado muito mais amplo. Define-se linhas lei como aspecto cristalino consciente do fluxo eletromagnético, linhas e correntes que cruzam o planeta em forma de rede. Linhas lei são fluxos treinados de energia eletromagnética e, para fins de comparação, pode-se dizer que elas atuam como o sistema nervoso de Gaia. Pode-se dizer que as linhas lei existem em diversas formas, com diferentes graus de refinamento de várias formas de energia. As linhas lei são padrões energéticos que correm tanto em cima como embaixo da Terra. Elas circunnavegam a Terra numa variedade de caminhos, baseados em leis matemáticas, leis geométricas, essência vibracional, força geológica e campos eletromagnéticos e mineralógicos. Elas mudam e se movem, e têm sido utilizadas numa infinidade de modos através de éons do espaço-tempo. Nas eras de maior entendimento, épocas de maior tecnologia, elas foram percorridas como autoestradas, utilizando-se a intensificação de energias muito refinadas. Através de tal entendimento, as linhas lei tinham a capacidade de ser usadas como condutores de transferência de energia e para comunicação. Em 1925, Alfred Watkins redescobriu o conceito de energia da rede elétrica formada por linhas que ligam pontos de energia psíquicas altamente energéticas. Acredita-se que estes centros de energia psíquica foram criados por formações naturais como picos de montanhas, fontes e lagos, bem como construções artificiais adicionados à paisagem. Desde a queda de Atlântida, sua utilização amplificada cessou, e perdeu-se a capacidade de sustentar este modo de uso. Como resultado, a rede refinada não está mais intacta, de modo que as linhas lei estão partidas em algumas áreas, rasgadas em outras, e as autoestradas e caminhos parecem não fazerem sentido. Elas não se conectam mais completamente através do globo. A essência básica das linhas lei decorre de uma fonte natural. Elas são correntes de energia telúrica. À medida que elas se refinaram, algumas foram codificadas e construídas em novos paradigmas, os quais chamam-se de quinta e sexta dimensão. Estas substituíram as antigas, mas nem todos as descobriram ainda. Pode-se dizer que o sistema de linhas lei atua como o sistema nervoso do planeta vivo, pois o planeta também possui o que pode ser chamado de linhas axiatonais, meridianos e chakras. As linhas lei são uma espécie de rotas de energia que ligam locais sagrados. É curioso ver como alguns lugares sagrados, como igrejas e monumentos, estão unidos por uma linha reta perfeita. É uma rede telúrica invisível. Onde estas linhas cruzam energia no lugar certo, há sempre um monumento megalítico, uma capela, uma catedral ou outro lugar sagrado. Na verdade, o fato de se manterem assim intactas deve-se, em grande parte, ao trabalho dos druidas que fugiram da Atlântida, antes da sua extinção, indo para mosteiros existentes na Grã-Bretanha, Europa, Egito e Og. As mais prolíficas foram as seitas da Grã-Bretanha e da França, que usavam aspectos antigravitacionais das linhas lei e som para ajudar na formação de círculos de pedras. As linhas lei sobreviveram por uma infinidade de razões. Elas foram amplificadas por círculos de pedra e pelas próprias catedrais que foram construídas no seu caminho, com base na geometria sagrada. No começo, ela não era chamada de linha lei. Era conhecida como linha Atlas na Atlântida, e linha Thoth no Egito e em Og. Seu nome pagão foi mudado para Miguel e Maria pelas sociedades secretas de sábios para protegê-las da igreja. Os franco-maçons, que construíram catedrais capazes de amplificar as energias das linhas lei, utilizavam sempre a geometria sagrada. Quase todas as catedrais e monumentos gregos foram construídos na base Φ,
o segmento áureo, diretamente nos nós de força ao longo das linhas lei. As linhas lei não são constantes, muitos fatores podem causar sua mudança. Muitos fatores se somam ao seu complexo conteúdo energético, ou a falta dele. Pressão tectônica, magma, energia solar, ocorrência natural de campos eletromagnéticos postos em ação por minerais como quartzo e até a decomposição de matéria orgânica, tudo isto cria calor e carga elétrica. Estas energias se acumulam e fluem através dos caminhos de condutividade da Terra, tanto sobre a crosta terrestre quanto ligeiramente acima ou embaixo dela. As regiões e locais da Terra, ricos em metal natural ou em teor de mineral condutivo, atraem a corrente destes fluxos eletromagnéticos. Quase todos os templos de geometria sagrada construídos pelos asiáticos, romanos, gregos, egípcios e maias têm linhas lei passando por eles. Algumas dessas estruturas foram construídas sobre as linhas lei, outras atraíram-nas para si. Muitos pontos nas linhas lei formam vórtices espirais. Os vórtices e as linhas lei. Os vórtices se formam por várias razões. Geralmente se entende que a causa é a intersecção de linhas lei. Eles também ocorrem em pontos de pressão tectônica, em vulcões, ao redor de montanhas íngremes e piramidais, ao redor de estruturas construídas pelo homem com base na geometria sagrada. Vórtices ocorrem naturalmente em grandes depósitos minerais, leitos basálticos, batólitos graníticos, confluência de rios, e em quedas d'água. Tudo isto projeta plasmas subatômicos, íons carregados e campos eletromagnéticos. Esta construção natural de energia começa a girar por natureza e assim forma-se um vórtice. A eletricidade ocorre naturalmente na Terra de diversas fontes. Água em movimento como cachoeiras, chuva e ondas quando quebram produzem cargas, da mesma forma que a decomposição de matéria orgânica, pressão tectônica, vulcões, aquecimento solar e ventos. A própria crosta da superfície da Terra com seus gases condutores de eletricidade, metais, cristais minerais semicondutores, matéria orgânica molhada e eletrólitos oferece um excelente meio de se manter e produzir correntes elétricas. A mineralogia da camada abaixo da superfície realiza esse serviço. Íons carregados são atraídos para o solo e esta concentração iônica aumenta a intensidade das correntes telúricas através do efeito eletrodo. Evidências que comprovam a existência das linhas lei. A mais antiga evidência a respeito de pesquisadores das linhas de lei encontra-se no Asmoleamus e of Oxford. Nele estão expostas um conjunto de 5 pedras mais ou menos do tamanho de um punho, esculpidas em 1400 AC, que representam precisamente os sólidos de Platão descritos no Timeus, que só seriam estudados oficialmente 1000 anos depois, na Grécia segundo as autoridades. Apesar destas estruturas serem extremamente delicadas e precisas, oficialmente, estas pedras são consideradas projéteis de algum tipo não definido de boleadeira. No British Museum também estão em exposição esferas de metal, de ouro e bronze, vietnamitas com respectivamente 20 e 12 pontos, que se encaixam e rolam umas sobre as outras, marcando uma combinação de 62 pontos e 15 círculos. Estas esferas possuem cerca de 2500 anos de idade. Apesar destas esferas servirem como objeto de estudo dos sólidos de Platão e da combinação de pontos dentro de uma superfície esférica, oficialmente elas são objetos de uso religioso não especificado. Combinando os dois principais sólidos de Platão, temos uma grade composta de 120 triângulos como a figura ao lado. Esta esfera metálica vazada foi encontrada por arqueólogos em ruínas na cidade de Knossos. Durante a Idade Média, diversas imagens como esta apareciam em textos de alquimia e ela era chamada de esfera celestial por eles. Sua função era ser deixada ao sol para estudos da projeção das sombras sobre a esfera central. Com isto, os gregos, egípcios e posteriormente os pitagóricos, alquimistas e templários, conseguiram medidas precisas de distâncias no planeta, que só foram igualadas em precisão neste século, com os mapeamentos por satélite. Oficialmente, este é uma esfera ornamental, de função desconhecida. Como todos nós sabemos, os sólidos de Platão são 5, tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e cosaedro. Pense nos dados de R.P.
G. Por que apenas 5? A resposta está nos 5 elementos do pentagrama usado na magia. Estes elementos estão também relacionados com sólidos geométricos, além das cores e símbolos tradicionais. Então temos fogo tetraedro, terra cubo, ar octaedro, água icosaedro, espírito ou prana dodecaedro. As escolas pitagóricas reuniram todos os sólidos dentro de uma única esfera e o resultado foi um mapa de linhas formado por 120 grandes círculos e 4.862 pontos. As linhas lei e o corpo humano. Cada linha lei, cada lugar sagrado, pode afetar e afeta o campo eletromagnético humano. Além disto, os arcos e ângulos de luz dos planetas e estrelas alimentam e influenciam as áreas de concentração de energia telúrica, que são chamados de vórtices elétricos ou externos, e, dependendo do alinhamento deles, podem realmente criar portais que atraem para dentro, ou aberturas que recebem luz-energia de fótons de luz estelar e solar, bem como das malhas de rede planetárias e de dimensões mais elevadas. Se aceitarmos o postulado de que certos pontos de energia mais elevada existem neste planeta, e que eles realmente têm uma matriz cristalizada que projeta um padrão geométrico específico, então também podemos entender que estas fontes vivas de energia se comunicam através de oscilações harmônicas de energia. Por exemplo, se tivermos um diapasão na clave de Dó e tocarmos uma nota Dó num piano, a vibração musical desse piano também vai criar uma vibração nesse diapasão, por causa da lei que os cientistas chamam de oscilação harmônica. As oscilações harmônicas entre pontos de força da Terra e das dimensões mais elevadas também estão afinadas assim, de modo a ressoar aos harmônicos compatíveis. Assim como o corpo humano tem sistemas sensoriais e órgãos que mantêm a saúde do corpo físico, o mesmo acontece com as linhas lei. As linhas lei mantêm a saúde da Terra física. Acima dos órgãos do corpo, tem linhas de meridianos que seccionam o corpo e, ao fazerem isto, contribuem para o bem-estar do ser, que então transmite essa energia em diferentes formas, alimentando os órgãos, alimentando os sentidos e a consciência. Da mesma forma que o corpo humano passa por mudanças, assim também a Terra se diversifica e muda. O sistema de linhas lei muda e se adapta em características. Com a anunciada ascensão planetária já em curso, e a chegada da formatura da Terra, não só o sistema de sensitividade da Terra, mas também o do ser humano vão se ajustar. Acima do sistema de meridianos do corpo humano, está o que chamamos de linhas axiotonais. As linhas axiotonais são linhas distintas que conectam o corpo emocional, o corpo mental, o corpo causal, e que é o corpo ascendido. E assim acontece com a Terra. A Terra Gaia e as linhas lei. A Terra também tem linhas axiotonais definidas por qualidades espirituais e celestiais, mais uma vez, baseadas na matemática sagrada. Estas tocam certas áreas das linhas lei mas não se apoiam sobre elas, mas interseccionam. Especialmente nos lugares em que as linhas lei estão rasgadas, partidas e desconectadas, as linhas axiotonais agem como pontes de uma dimensão para outra, para vencer abismos no conhecimento, para vencer abismos na história, para vencer os vazios da energia que se esgotou ou se desfez. Quando visita-se uma conjunção de energia lei, ou um local sagrado, ou um complexo de vórtices, absorve-se sua mensagem única, sua geometria única. Cada um carrega em seu campo a energia de cada lugar sagrado, de cada ponto de força e de cada ponto da grade em cada continente que visitou. E tem a capacidade de conectar essas energias a si mesmos e uns aos outros. Aqueles chamados guardiões da Terra, que foram levados a visitar tais lugares, podem se visualizar conectando-os com a grade 144, e desta forma ajudar a conectá-los com a grade em evolução. E, neste processo, conectam e ativam a si mesmos. O segmento de linha lei foi impregnado de luz divina e atraído a pontos de força e a pontos de alinhamento cósmico há cerca de 18.000 anos atrás. Como mencionado antes, a linha lei era chamada originalmente de cinto de Atlas, antes de lhe ser dado um nome judaico-cristão. Mas a fonte de energia é a mesma. Quantas catedrais cristãs,
construídas com pura geometria sagrada exatamente sobre os vetores e pontos de alinhamento cósmico desta corrente transcendental, teriam sido construídas desta forma, se essa linha-lei fosse considerada pagã. Com certeza a Igreja controladora teria proibido isto. E agora, apesar do seu controle, existem templos incríveis nos locais perfeitos para amplificar as energias de dimensões superiores, energias que não são presas a nenhum dogma religioso, a não ser ao puro amor celestial. A oscilação harmônica permite que tais harmônicos mineralógicos sejam a fonte da conexão vibracional entre esses lugares. Esses harmônicos ocorrem não só na mineralogia, mas também por meio da geometria e do quociente de luz. Conclusão: é estranho e fascinante cientistas comprovarem algo que há muito tempo é dito e desacreditado. Existe uma sutil ligação entre esses portais dimensionais e as linhas de lei, essas que por sua vez, já são alvo dos místicos há muito tempo. São considerados por eles como centros de poder ou magia e são encontrados tanto na Terra quanto no corpo humano. Nos ensinamentos wiccanos, a própria Terra é uma criatura viva e consciente. Em outras palavras, é habitada por um ser espiritual, do mesmo modo que nossos corpos são habitados por uma alma-espírito. A Terra se alimenta da radiação de outros corpos planetários ao seu redor. Sua natureza física é como a natureza física das criaturas que nela vivem. Está sujeita a doenças, envelhecimento e declínio. Hoje, os rios, córregos e oceanos, sistema sanguíneo, estão cheios de toxinas criadas pelos seres humanos, do mesmo modo como vírus e bactérias criam toxinas em nossos próprios corpos. A Terra está muito adoentada e pede para ser curada. De acordo com os ensinamentos wiccanos, a Terra possui chakras, exatamente como o corpo humano. Segue-se uma lista desses centros, como compiladas pelos ocultistas ocidentais. 1. A colina sagrada de Arunachala, no sul da Índia. 2. A região Transhimalaia do deserto de Gobi. 3. Cairo, Egito. 4. Glastonbury, na Inglaterra. 5. Antigo local da Suméria, no Baixo Eufrates. 6. Monte Shasta, na Califórnia. 7. Uma montanha a cerca de 100 milhas do litoral do Peru, na região dos Andes, imediatamente oposta a Arunachala. A luz invencível traz mais esse assunto que nos faz pensar o quanto temos de amar nosso planeta, cuidar dele e quanto todo esse sistema interfere em nossas vidas, tanto na parte física quanto na mental e na espiritual. O despertar da Terra para uma nova fase de lucidez de seus habitantes, proporcionará o resgate destas forças, que fizeram parte dos povos antigos e que agora voltam em toda a sua plenitude. Esperemos com este texto, ter levado mais um pouco de conhecimento e despertar a agudo todos. A verdade tem um meio de evoluir nos corações de todos que buscam, apesar das limitações do patriarcado ou de qualquer outro dogma restritivo. Todos somos a família do homem, desconhecido, porém, inteligente.